Paulo, uma outra coisa agora, já indo para um outro aspecto do ministério, a respeito do contraponto ou do paralelo entre inovação e tradição, né? A gente sabe que a gente vive num Brasil muito plural, e só de falar da denominação que nós somos pastores, né, da IPB, a gente já tá falando de uma realidade muito diferente em cada realidade local. Mas como que um pastor consegue entender o seu plano estético, o lugar da tradição, a sua filosofia ministerial nisso e sua abordagem também no púlpito? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Eu tava fazendo as minhas reflexões em Marcos, e Jesus tem um embate com a liderança religiosa, né? Porque a liderança religiosa cisma com os discípulos, porque os discípulos, eles não lavaram as mãos para comer. É verdade. E a liderança religiosa lá em Marcos, né? Fica com aquilo na cabeça, né? Fala mal. Porque para aquelas pessoas a tradição era importante, e justamente lavar as mãos era uma tradição que apontava para uma realidade de purificar-se, né? Você está puro diante de Deus. Mas eu acho que a tradição, ela é importante, porque a tradição é a maneira como nós vivemos a palavra de Deus dentro do nosso contexto, dentro das nossas contingências culturais, dentro da nossa compreensão confessional. E é mentira que os protestantes não têm tradição. Na verdade, os protestantes têm muitas tradições, que fazem parte da quantidade de denominações que nós temos, e dentro da denominação são várias tradições também que podem se colidir. O problema não é ter tradição. O problema é achar que a tradição é o evangelho e o evangelho é a tradição. A minha forma de interpretar não é o evangelho. O evangelho é o que está escrito e aquilo que foi revelado. Então, quando eu dou muita atenção, uma atenção demasiada à tradição, eu corro o risco de perder a percepção do tempo em que nós estamos, perder a percepção de que nós fazemos parte de um reino muito maior de crentes em Jesus Cristo, perdemos a percepção até de como nós podemos avançar com a boa tradição. Legal. Sem que nós nos tornemos pessoas tradicionalistas. Legal. Né? Vendo com a memória e com a prática dos mortos, né? Algo que cheira a naftalina. Não estou falando da nossa confessionalidade, mas até de como nós enxergamos o papel de tudo isso dentro da nossa sociedade, dentro de um mundo plural, as respostas que nós damos. Então parece muitas vezes que a nossa forma de interpretar parou no século XVI, na Reforma. Mas a história avançou até hoje e vai avançar até o futuro. Nós não podemos fazer com que o evangelho ele sofra algum tipo de alteração com o tempo, porque o evangelho são as velhas doutrinas, as antigas doutrinas que pregaram os nossos pais, mas nós precisamos estar atentos àquilo que nós podemos ouvir de perguntas e questionamentos desse mundo, se realmente dentro daquilo que nós cremos como padrão de adoração, padrões litúrgicos, padrões confessionais, nós podemos trazer uma roupagem para hoje, uma forma de comunicar diferente, que as pessoas hoje possam olhar e possam ao menos entender, adequando a nossa linguagem, adequando a nossa maneira de se comunicar, né? Veja, hoje as nossas igrejas não são mais catedrais com vitrais, né? Os nossos templos mudaram conforme o tempo. Então, a sacralidade não está na forma do templo, mas como a adoração ela é administrada lá dentro. E as nossas formas de adoração passaram por processos de transformação. Se isso foi bom ou ruim, isso é uma outra questão. Mas guardados os princípios e salvaguardado a confessionalidade que nós cremos, precisamos fazer com que essa tradição acompanhe o tempo em que nós estamos vivendo, sem perdermos o lastro na palavra que não muda, na palavra que é eterna. Aí está o grande desafio de nós não fazermos apenas uma exegese bíblica adequada, porque nisso eu acho que muitos pastores são muito bons em fazer a exegese bíblica, mas nós temos que ter uma leitura da nossa realidade. Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Nossa maneira, por exemplo, a nossa igreja não tinha uma inserção tão grande no mundo digital. Agora está tendo.
cada vez mais. Isso é uma transformação na nossa própria tradição e de como nós encaramos as coisas e como nós encaramos até a missão e de como proclamar. Isso é algo bom, é algo que tem que acontecer. Agora, quando nós achamos que a nossa tradição é o evangelho, a gente perde contato com outros irmãos, a gente acha que só porque é de outra denominação vai para o inferno, a gente acha que só a gente alça o nosso catecismo a categoria de escritura sagrada, quando não é e nem ela pretende ser. A gente passa a ler a escritura somente restrito às questões que eu acho correto e nós não estamos atentos à voz de uma outra pessoa que pelo menos a gente tem que ouvir. Se tá certo ou tá errado, isso é uma avaliação a posteriori, mas se a gente não quer nem ouvir, é verdade, né? No conselho de muitos tem a sabedoria, né? Então, exatamente, se você só tá apegado ao seu próprio conselho, alguma coisa tá meio que disfuncional, né? Você vai pro céu, a sua igreja vai pro céu, tudo tranquilo, mas será que você tá sendo realmente efetivo, né? Você está sendo eficaz na maneira de você abordar as coisas, de você viver a realidade? Então, a tradição, ela sempre tem que ser sujeita às escrituras, né? Sujeita a Cristo, que é o Senhor da igreja, mas ela tem um valor muito grande. E ela precisa de tempos em tempos ser revista, ser ajustada, sempre à luz da palavra, mas também vendo como essa palavra pode ser melhor proclamada às situações mais diversas que podem acontecer.